Nós temos diversos tipos de haki no mundo de One Piece. O da observação, do armamento e do conquistador, que inclusive eu expliquei todos eles em um vídeo que vai estar passando aqui em cima do card. Eu vou estar atualizando ele quando a gente tiver novas informações. Mas, de modo geral, a gente tem um tipo de energia, um tipo de força, poder em One Piece que pode muito bem estar diretamente ligada com a energia do haki. Essa forma que todos nós vimos, pelo menos quem chegou até Zou, mas que não conseguimos identificar realmente, pelo menos é claro, não de forma oficial. Claro que muitas pessoas acabam teorizando e discutindo coisas sobre esse tema tão peculiar que é a voz de todas as coisas. Bora pro vídeo. 君の故郷オハラのことは気の毒だったな。だがロジャーはあの文字を解読できたわけじゃない。我々は海賊、天才クローバーやオハラの学者の頭脳にかなうはずがない。あいつはな、万物の声を聞けた。それだけのこと。 Meu pessoal, todos os links aqui na descrição, entrem lá, principalmente no Discord, e para quem me acompanha com um pouco mais de frequência, no final do vídeo vou ter um aviso um pouquinho chatinho, mas que infelizmente vai ter que acontecer, pelo menos até o final do ano. Mas enfim, vamos começar logo o vídeo. O termo haki começou a ser explorado realmente pós-time skip de One Piece. Nós até hoje estamos descobrindo os limites deste poder, e desvendando até onde ele consegue ir. Mas, além dos 3 padrões que eu mencionei antes, lá no início, tem essa quarta força que nos foi apresentada. Essa, porém, sem muitas características dadas. Ela até então só foi identificada como a voz de todas as coisas. Essa habilidade, pelo visto, aparece somente em um grupo muito seleto de pessoas, dando a capacidade de ouvir e até mesmo falar com animais ou coisas inanimadas. Essa habilidade, inclusive, pode ser acabada deixando um pouquinho de lado, porque por alguns momentos, quando tu tá lendo o teu mangá ou assistindo o anime por um motivo, do que adiantaria tu poder falar com alguma coisa ou com um animal? Qual que seria o benefício disso? Bem, pra One Piece, na verdade, os benefícios são bem benéficos. Porque mesmo a voz de todas as coisas dando a possibilidade de tu falar com objetos ou animais, o grande ponto realmente não tá nessa fala, e sim no outro poder que a gente tem, a escuta. Não que falar com esse tipo de poder seja inútil, pelo contrário, a gente já vai falar um pouquinho mais dele. Mas tu poder escutar a história que um objeto inanimado ou algum animal tem pra contar, o sino de Shandora, os poneglyphs, além, é claro, dos reis dos mares, tudo isso junto pode te levar a descobrir coisas incríveis do mundo. Foi mais ou menos dessa maneira que o Roger conseguiu achar todos os poneglyphs e se guiar até Laugh Tale. Ele ainda até chegou a falar em algum momento que por conta de poder ouvir as suas vozes, fazer aquilo até que foi fácil. A gente daqui a pouquinho também já se aprofunda na aventura do Roger. Mas por conta dessa aventura do Roger, tu até poderia colocar no mesmo patamar de ser um rei dos piratas, também ouvir a voz de todas as coisas. Considerando que sem essa habilidade, ninguém no mundo sem ser o Luffy com a Robin conseguiria encontrar Laugh Tale e se tornar de novo o rei dos piratas. Pelo menos na teoria funcionaria assim, mas não é tanto desse jeito não. Então antes de se aprofundar nessa incerteza, vamos se aprofundar um pouquinho mais na habilidade de falar. Essa habilidade a gente pode ver no Lord Momonosuke. Com esse poder ele foi capaz de comandar Zunisha, um elefante com mais de 35 km de altura. Esse comando que deu a oportunidade de Zunisha praticamente derrotar um comandante de Yonkou com seus navios, se utilizando apenas de uma trombada. E o mais intrigante desse tipo de coisa é que a voz de todas as coisas consegue ser ainda mais rara do que o haki do conquistador, visto que até agora na obra temos somente 4 possessores deste poder, sendo 2 deles personagens que infelizmente já não estão no mundo dos vivos. O primeiro, claro, sendo Gold D. Roger, que foi até então o cara que mostrou a maior maestria neste poder, assim como Kozuki Oden e seu filho Momonosuke, que já demonstraram esse poder. E por último, não poderia faltar o nosso protagonista, Monkey D. Luffy, da qual algumas pessoas ainda gostam de afirmar que ele se utilizou desse poder lá no início do anime, no arco de Orange Town, quando ele fala como se conseguisse entender o que aquele cãozinho queria falar. Claro, se essa foi a intenção na época, o conceito provavelmente nem tinha sido formado ainda, então foi algo acidentalmente, intencionalmente colocado. A gente ainda tem a tribo dos 3 olhos, que por conta de uma conversa entre a Pudding e a Big Mom, nos faz entender que tal tribo conseguiria chegar em um estado de despertar, que faria possível essas pessoas ouvirem a voz de todas as coisas. E neste caso, a Pudding seria o trunfo final para Big Mom poder ler os poneglyphs e então chegar a Laugh Tale e se tornar o rei, neste caso, rainha dos piratas.
Mas o único ser dessa tribo até agora mostrado foi a própria Pudding, e como ela é meio sangue somente, nos resta essa dúvida ainda, se ela é capaz de chegar neste estágio ou não. Mas no meio disso tudo a gente ainda tem um problema de como que isso realmente funciona, essa habilidade funciona, como eu falei um pouquinho antes. Porque o Roger ele conseguia ouvir a voz de todas as coisas, e por isso ele conseguia achar os poneglyphs com uma maior facilidade. Mas mesmo assim ele conseguia somente ouvir os poneglyphs falando, ele não conseguia entender os poneglyphs falando. Lá no capítulo 507, quando a gente tem os Chapéus de Palha falando com Rayleigh, ele fala que eles não teriam a capacidade de decifrar aquela escrita antiga. Eles não tinham esse conhecimento e nem poderiam se comparar ao intelecto dos grandes professores de Ohara. Muito pelo contrário, a única coisa que Roger fazia é que ele tinha a capacidade de ouvir a voz de todas as coisas naquele mundo. Assim como mais tarde, no capítulo 853, a Big Mom fala que ela não erraria do mesmo jeito que ela fez com Roger, e ela então diz: ele usou aquela estranha habilidade de ouvir a voz de todas as coisas e leu o meu poneglyph. Mas isso já se contradiz um pouquinho no futuro, lá no flashback do Oden. Porque por qual motivo o Roger, que conseguia ler os poneglyphs, precisava do Oden para decifrá-los? Isso coloca essa habilidade num ponto um pouquinho mais baixo, não muito, mas um pouquinho. Porque agora a gente teria a capacidade de ouvir todas as coisas, mas não de compreender essas coisas. Afinal, uma pessoa pode até falar contigo e tu pode até ouvir ela, mas se ela tá falando num idioma completamente diferente da tua língua natal, não tem como tu compreender o que ela tá falando. Ok, temos uma vaga ideia de como que essa habilidade funciona. Ainda não vimos todo o potencial dela provavelmente, mas como que ela estaria ligada a qualquer tipo de haki? Bem, vamos lá. Em One Piece, aconteça o que acontecer, a gente sempre acaba ligando a lógica desse mundo a duas coisas: Akuma no Mi ou haki. Em raras ocasiões nós temos poderes inexplicados, que nós não fazemos ideia de como surgiram. Nesse caso, a lógica realmente não se aplica tanto. Se tu quiser, ainda aqui em cima no card vai ter mais um vídeo falando um pouquinho de o que são esses poderes, pelo menos tentando explicar o que eles são. E nesse caso a gente vai ignorar um pouco duas dessas lógicas, a da Akuma no Mi e de poderes inexplicados. Vamos tentar ligar ao haki da seguinte forma: haki da observação. Nós sabemos como que ele funciona. Tu pode sentir a presença de outra pessoa para poder se desviar de ataques, escalando para um nível mais alto, onde tu pode acabar prevendo até mesmo o futuro. Ou então a outra habilidade deste haki, sentir a emoção e a intenção de outras pessoas. Tanto o Fujitora quanto a Otohime eram capazes disso, assim também como o Kobe, que sentiu o desespero de todos os soldados naquele momento lá de Marineford. E pensem bem, a primeira utilidade tem um nível mais acima dela, prever o futuro. Então a voz de todas as coisas não estaria tão diferentemente ligada, já que pode ser considerada uma habilidade de nível avançado da habilidade de sentir os sentimentos dos outros. Isso faria com que esse haki da observação avançado, que se tornasse a voz de todas as coisas, desse ao usuário a sua capacidade de poder não sentir somente a emoção, mas as intenções por trás dessa sensação, a mensagem que essa sensação gostaria de passar. E é claro, com objetos vivos, no caso animais, essa frase ficou um pouquinho errada. Seria um pouco mais fácil de tu sentir essa mensagem, diferentemente de um objeto que não tem vida. Mas como os poneglyphs passam uma mensagem tão importante que seus criadores queriam repassar, dentro dessas pedras indestrutíveis, a emoção de seus criadores poderia ter ficado lá forjada junto com as mensagens da língua antiga. Isso nos explicaria por que Roger, mesmo conseguindo ouvir essa mensagem, não a compreenderia, porque ele só ouvia a voz e nada mais. O único ponto é que essa habilidade não seria teoricamente treinada, ela teria esse fator de que dependeria de quem que o usuário realmente é, algo parecido de como a forma do haki do Conquistador funciona, porém ligado um pouco mais à genética, visto que, aparentemente, a tribo dos Três Olhos possui essa habilidade, assim como Momonosuke, que herdou essa habilidade de seu pai. Já o Luffy e o Roger poderiam ser ligados ao fato de que eles são grandes figurões dentro do clã dos D. Isso tudo pode então fazer com que a habilidade da voz de todas as coisas possa estar ligada não somente com um, mas dois tipos de haki, forjando eles dois talvez até mesmo em uma categoria nova. Uma última coisa que eu poderia falar aqui então ainda é que a voz de todas as coisas aparentemente pode ser usada em partes. Vamos lá. Shirahoshi, com a sua herança do poder de Poseidon, ela consegue falar e até mesmo comandar o Rei dos Mares.
Nós só não sabemos se ela poderia utilizar essa habilidade, porém em coisas que não fossem Rei dos Mares. Mas a gente ainda teria outro personagem para ligar isso. O Zoro. Nós podemos falar agora com as informações de Wano que a habilidade que ele utilizou lá em Alabasta na sua luta contra Death Bones foi Haki do armamento avançado. Mas fora o seu grande ataque contra o Mr. One, tem uma coisa que ainda tem para se ligar. E essa é a maneira como ele vê as coisas ao seu redor durante aquela batalha. Ele mesmo diz: eu posso sentir algo diferente nas pedras caindo, algo vivo. Não somente uma presença, mas algo a mais. As pedras respirando, as árvores com seus próprios batimentos cardíacos, a própria terra respirando. Isso, querendo ou não, claramente não se distingue tanto ou não cai tão longe do pé de como que funciona a voz de todas as coisas. Ou então ele pode até estar ficando louco, visto que lá em Zou ele não foi capaz de ouvir Zunisha. Isso ainda poderia ser algo um pouco mais de um grupo seleto, assim como a Shira Roche, ou ele tá precisando de um médico urgente. Mas de tudo isso, claro que pode ou não a voz de todas as coisas estar relacionado com Haki. Uma das coisas que aponta que não seria é que, teoricamente, mesmo sendo uma habilidade rara, não parece ser nada relacionado ao treinamento, e sim a mais a simples existência. Mas aí também tem o ponto de personagens que já nasceram com habilidades de Haki existentes. Isso dá pra entrar em uma discussão tremenda. Então é mais importante que vocês aqui nos comentários debatam e falem as suas opiniões. Isso é muito importante. Mas aquele recadinho que eu tinha pra dar, infelizmente eu vou começar a postar novamente somente um vídeo por semana. Surpresa ou não, a maioria que me acompanha é mais novo, então vocês já sabem que a volta às aulas é obrigatória novamente. E eu ainda tô terminando meu ensino médio, eu tô no 3º ano. Então eu vou ter mais esse mês de novembro que eu vou estar trabalhando e estudando, e vou estar um pouquinho mais ocupado. Mas final de dezembro eu já tô de volta. Pelo menos eu vou tentar começar a engatar aquela live que eu tinha falado de a gente discutir um pouco do capítulo semanal. Pelo menos eu vou tentar manter um pouco mais a interação pela guia da comunidade, então se liga lá. E eu tô ficando por aqui, entra nos links da descrição. E muito obrigado. Falou!